14 de outubro, segunda-feira quente aqui em Goiânia. A gente vai falar de um assunto que acomete mais de 2 milhões de pessoas no mundo: rinite. E vamos falar também de sinusite e de bronquite, essas famosas ites que a gente tanto escuta as pessoas falar: eu tenho todas as ites, eu tenho todas as ites. Então agora vamos entender como surgem essas ites na nossa vida e assim a gente pode até nos autocurar com consciência e algumas medidas subjetivas de ressignificação. Então bora lá. Oi, pessoal, muito bom ver vocês, queridíssimos. Então, gente, é o seguinte, vamos começar pela rinite. Rinite, que é muito comum as pessoas dizerem que tem rinite alérgica, né? É uma coceira com coriza, às vezes dá dor de cabeça, entope o nariz, né? Mas é um desconforto aqui que atrapalha a pessoa fica chupando o nariz porque ele fica escorrendo, a pessoa sente um incômodo, isso atrapalha às vezes, né? A pessoa está num jantar, está numa festa, o nariz está escorrendo, enfim. O que acontece? É o conflito do mau cheiro. O tecido envolvido é o ectodermo, então ele está relacionado com contato e separação. Normalmente é um contato indesejável e está na sua cara. E não é uma coisa assim tão dramática, sendo que o impacto negativo que gera esse problema da rinite, ele pode ser real, virtual, simbólico ou imaginário. Por exemplo, um impacto emocional de um contato indesejável real. Você presencia um acidente de carro. E nesse acidente de carro, você chega perto e tem pessoas machucadas e você sente cheiro de sangue, sente cheiro de combustível, e isso tudo vai disparando em você sensores de perigo, ameaça. E aí, algo está cheirando mal, isso pode explodir, pode ficar pior. Então, por exemplo, você pode apresentar uma rinite após viver uma experiência desse tipo por conta dos odores que você sentiu. E tem um detalhe que acontece no impacto emocional que gera rinite. É um impacto de mau cheiro, aonde você não consegue agir de uma maneira a evitar o problema. E quando eu digo que isso está na causa, gente, todo fim está conectado com o início. Então, se é um mau cheiro que você detectou na sua cara, que você não conseguiu falar nem agir de forma a minimizar ou evitar um problema maior, para você sair desse quadro, você tomar consciência é o primeiro passo, e o segundo passo é você pegar essa informação que chegou na sua consciência e ressignificar. Boa noite, querido aluno. Estou falando com o pessoal do Facebook aqui também. E aí você, tomando consciência e ressignificando, você se livra. Vou dar exemplo de um impacto emocional que gerou uma rinite, no caso de ser um impacto virtual. Não, um simbólico primeiro. Eu gosto de ir nessa ordem: real, simbólico, virtual e imaginário. O real, então, é porque é real mesmo. Havia um cheiro real ali de algo problemático. O simbólico já tem muito a ver com expressões que a gente escuta às vezes no dia a dia, assim: isso não está me cheirando bem, isso não está me cheirando boa coisa. Então, às vezes, você vai fazer uma venda de um imóvel, e aí o comprador que ficou responsável fazer uma alteração no contrato, você lê aquela linguagem esquisita lá, jurídica, e fala assim: não estou entendendo isso aqui não está me cheirando bem. E aí, se você realmente viver um problema decorrente daquilo, por não ter entendido, você pode fazer um quadro de rinite numa fase de resolução do impacto, porque você desconfiou
que algo não estava legal, algo não cheirava bem ali. Então, isso seria um exemplo de impacto simbólico que poderia desencadear uma rinite. Um impacto virtual. Quando você, por exemplo, vê uma pessoa do seu lado passando por uma situação e você toma aquilo para você, como se fosse com você. Você toma as dores, você sofre pela pessoa. Aí você pode, e você não consegue evitar maiores problemas, aí você pode também dessa maneira, desenvolver um quadro de rinite com DHS virtual. Quando eu falo impacto negativo, gente, é sinônimo de DHS, porque DHS é uma sigla comum no meio da nova medicina germânica, ok? E o impacto, um exemplo de um impacto imaginário é quando você fala assim, nossa, só de imaginar tal coisa, eu já passo mal. Por exemplo, uma mãe que a filha foi para uma rave e aí ela pensa assim, meu Deus, pensando bem, rave, todo mundo usa droga, só de imaginar que a minha filha pode estar numa rave usando droga, minha vida já perde o sentido. Então, isso pode ser também um impacto emocional negativo, ou DHS, que pode gerar um quadro de rinite depois. Se essa mãe, por exemplo, essa filha tinha que chegar a tal hora, essa mãe fica assim, só de imaginar tal coisa, eu não vou ficar legal. Aí essa filha ficou de chegar às 2 da manhã, quer dizer, rave não, né, gente? Ficou de chegar às 6 da manhã e chega meio-dia, que é normal em rave, mas enfim. Aí essa mãe, dá 6 da manhã, a filha não chegou, dá 6:05, ela já está em angústia profunda, falando assim, eu sabia, eu estava imaginando, eu estava farejando algo ruim. E aí essa filha chega e conta que o pneu furou, por exemplo, e aí isso já é resolvido de outra maneira, ou não, né? Se não é isso que acontece, pode ser um quadro mais agravado aí. Mas é só para vocês lembrarem que o impacto emocional que a gente vive, que pode desencadear problemas de saúde na gente, não necessariamente é algo verdadeiro, real que aconteceu. Às vezes, só de imaginar, só de tomar as dores do outro, no caso do virtual, ou só de você interpretar, de você ter uma percepção subjetiva ruim de algo, você já desencadeia um processo de desequilíbrio na sua saúde, ok? Quando a gente fica, principalmente, mais de 2 minutos sob o domínio de alguma ideia ruim, seja ela real, imaginária, simbólica ou virtual, o cérebro já começa a processar como se fosse real. O nosso cérebro não fica diferenciando isso. E aí toda alteração bioquímica, daquela história que eu falo para vocês, da reprodução celular ou morte de células, fica desordenada. Se eu estou há mais de 2 minutos sentindo alguma coisa ruim, sendo real ou não, ok? Márcia, então como é que faz? Estamos ferrados na vida, porque a gente preocupa todo dia, tem um monte de problema na vida. É verdade, gente, terapia, meditação e yoga. Nessa ordem, na minha percepção, são as melhores ferramentas, os melhores recursos que nós temos para a gente se fortalecer, para a gente se equilibrar, para a gente conseguir lidar com a vida, com os reveses da vida, de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais forte, mais equilibrada. E aí, dessa maneira, o nosso corpo vai ser menos sacrificado. Porque, lembrando novamente, uma máxima da nova medicina e também da psicologia somática, psicossomática, quando a consciência não dá conta de resolver, o corpo entra em cena se sacrificando. Então, para a gente evitar que o nosso corpo seja sacrificado, nossa consciência tem que estar, malhada, fortalecida. E o que eu mais percebo nos meus 18 anos de atuação como psicólogo, lidando com pessoas e várias questões humanas, é que os recursos que mais funcionam são terapia, meditação e yoga nessa ordem, ok? E aí tem milhares de tipos de terapias, tem que procurar qual que funciona melhor para você, milhares de tipos de meditação, agora está super
em voga o mindfulness, que é um tipo de meditação, e tem também várias modalidades de yoga. Procura aquele que te resolve. Ah, mas como é que eu sei que me resolve? Ué, você tá mais equilibrado? Você tá mais feliz? Você tá mais sereno? Você está mais em paz? Se você tinha sintomas como insônia, pressão alta, alteração de apetite, melhorou isso? Então tá funcionando. Então tá resolvendo. Lembrando que às vezes a gente passa por um períodozinho onde ainda não percebemos essas mudanças aí com a utilização desses recursos, porque eu brinco que é quando você vai arrumar um guarda-roupa muito desarrumado, às vezes ele está tão desarrumado, você tem que descer tudo para o chão para subir organizando. Às vezes a gente passa um período meditando ou fazendo terapia que a gente está nessa época de tudo no chão. Parece que a gente aparentemente está pior. Mas se a gente parar para prestar atenção, no fundo, a gente percebe que é um ruim para melhorar, ok? E aí, voltando aqui nas nossas ites que nós estamos conversando hoje, as famosas ites, a gente falou primeiro da rinite, que é o conflito do mau cheiro, alguma coisa que não me cheira bem, real, virtual, simbólico, imaginário na minha cara e que eu não consigo evitar. É o que me gera rinite. E aí, para curar isso, ressignifique. Deixa eu lembrar de um exemplo aqui de. Eu lembro do meu professor contando que ele bioalinhou uma criancinha. Não, era bronquite. Esse exemplo não era rinite. Deixa eu lembrar. Eu me lembro de ter feito um bioalinhamento, até de uma colega de profissão, que disse que ela tinha vários sintomas quando ela ia dormir. Ela deitava à noite e aí ela começava a suar muito, ela já suava também durante o dia, mas à noite isso intensificava. E ela tinha todas as ites, ela falava, me atacava rinite, me atacava sinusite e tal. E aí, na primeira etapa da gente fazer o tratamento com a nova medicina através do bioalinhamento, a gente tem que identificar o impacto emocional negativo. E aí a primeira pergunta é, para vocês se fazerem também, quem aí tiver conversando com quem tem rinite. Desde quando? Quando é que começou? Aí ela, depois que eu casei. Eu falei, e o que acontecia no seu casamento? Ou o que aconteceu no seu casamento que não parecia que não era muito legal, não era uma coisa positiva? Ela, meu marido era muito estranho, meu marido inventava 1000 desculpas para a gente não transar, 1000 desculpas para a gente não namorar. Então, à noite, quando ela deitava, ela já estava separada há alguns anos, quando eu fiz essa sessão com ela. Mas à noite funcionava como um trilho, porque era o momento que ela entrava em contato com esse conflito, aonde na cabeça dela o normal seria eles deitarem, namorarem, dormirem, mas isso não acontecia do jeito que ela esperava, do jeito que ela considerava normal. E aí ela disse que tinha várias desculpas, que ele ia dando várias desculpas, mas com o passar dos meses começou a ficar insustentável, enfim. E aí, olha só o contexto que eu falei para vocês. Algo não cheirava bem na cara dela. E aí eu falava assim, e aí, como é que você fazia? Não fazia nada, como é que eu ia fazer? Ele falava para mim que ele não estava sentindo bem, e se eu fizesse qualquer coisa, para mim era um desrespeito a ele. Então ela se via incapaz de resolver aquilo. Ela via algo na cara dela que não cheirava bem e ela não sabia como evitar aquele problema, que era a falta de contato que ela desejava. Porque, às vezes, como o conflito é contato e separação, às vezes é um contato desejado que não vem, que é esse exemplo que eu dei, ou às vezes é um contato indesejado que veio. Né? Então a pessoa não queria aquele contato. E às vezes é porque ela perde o contato, enfim. Contato e separação é ligado a essa ideia de contato e separação. Então, fica aí esse exemplo para ilustrar a rinite, ok? Que já serve também para sinusite, que nós vamos falar agora. Porque lembra que eu falei que ela disse, ela falou, me dá rinite, me dá sinusite. Eu nem sei qual it que não me dá. No caso da sinusite, o que acontece? Qual é o impacto emocional negativo, ou seja, o DHS que desencadeia a sinusite? Exatamente a mesma coisa da rinite, com uma diferença: a intensidade é pior. Quando você tem uma sinusite,
a rinite, ela ataca essa região aqui do nariz, né, lá no fundo. A sinusite, ela inflama até os seios nasais e paranasais. Então, a intensidade, o volume, a massa de conflito é maior, é mais intensa. Então, eu vou fazer uma sinusite. Mas é a mesma linha de raciocínio, é ectoderma, é o conflito do mau cheiro, algo não está me cheirando bem e eu não soube agir de forma a evitar um problema nesse contexto desse algo que não está me cheirando bem. Deixa eu só fechar um negócio doido que abriu aqui. Então, rinite, sinusite, contato e separação de algo que não cheirava bem. Como é que resolve? Ressignifica. Por exemplo, e geralmente é a fase de resolução. No caso da sinusite, eu me lembro bem de uma pessoa da minha família muito próxima a mim, que me contou que estava com uma crise de sinusite forte há uns 2 meses, que teve que não resolveu com os remedinhos caseiros e teve que ir no médico, estava tomando antibiótico, etc, etc. E aí, foi logo depois que eu e meu marido tínhamos na verdade, o meu marido, né? Eu estava só o meu nome no papel. Mas a gente tinha um negócio, a gente tinha um tipo de comércio que deu muito problema, mas muito problema mesmo. E essa pessoa que eu estou citando não queria que a gente entrasse nesse negócio. Mas nós entramos nesse negócio. E essa pessoa não conseguiu evitar, portanto, que a gente entrasse nesse negócio. E quando esse negócio começou a dar muito problema e muito trabalho, respingou muito nessa pessoa. Então, olha só o conflito que essa pessoa viveu. Essa pessoa farejou que aquilo não ia dar certo. E essa pessoa pagou o preço porque realmente não deu certo. E aí, quando a gente vendeu esse tipo de comércio, essa pessoa apresentou uma crise profunda de sinusite. Aí eu ainda falei assim, eu acho que isso pode ter a ver com a venda do negócio, que eu não estou querendo citar tão claramente aqui, né? Eu acho que isso tem a ver com a venda do negócio e tal. Mas aí essa pessoa fez o tratamento e resolveu. E não teve mais. Não sei, eu imagino que a pessoa deve ter ressignificado. E outra coisa, gente, é muito comum isso ficar crônico. Por quê? Porque a gente não toma consciência, a gente não presta atenção. E a cena do DHS tem 1.500 trilhos. E aí, quando a gente entra em contato, o que é trilho? É alguma semelhança com a cena original do impacto negativo que me faz reviver aquilo de alguma maneira, mesmo que inconscientemente. E aí eu reedito aquele problema. Né? Por exemplo, se você. O exemplo que eu dei lá, se você presenciou um acidente terrível, suponhando assim, você estava andando na rua, e aí você viu vindo um carro de um lado, outro carro do outro, e viu que aconteceu o acidente e um cheirão de gasolina. Então, assim, nós somos muito singulares. Cada característica, cada aspecto nos pega. E suponhamos que para essa pessoa, aquela cena que ela viveu, o que marcou ela foi o cheiro da gasolina. E aí ela ficava relembrando aquilo com o cheiro da gasolina e pensando, meu Deus do céu, que horror, que tragédia naquela vida. Suponhamos que teve óbito, né? Para a coisa ficar assim mais clara para vocês, mais nítida. Aí essa pessoa, ela chega num posto de gasolina, ela sente cheiro de gasolina, e aí ela começa a sentir uma coceira no nariz, começa a escorrer o nariz. Aquilo funciona como um trilho. Trilho é isso, trilho é porque leva o problema, leva a doença. Então é muito comum a gente falar, eu tenho rinite alérgica, eu tenho rinite à poeira, porque na cena que você sofreu o impacto, provavelmente tinha poeira e a poeira funciona como um trilho. Então, presta atenção em coisas que te desencadeiam algum tipo de alergia, seja respiratória, seja alimentar, seja alergia que for. Isso é trilho da cena original do DHS. Depois que eu entendi isso, por exemplo, eu tinha dor de cabeça fortíssima no sol,
tinha algumas coisas que aconteciam comigo, e aí eu fui pensando, avaliando, lembrando, lembrei de várias coisas. E o engraçado é que quando a gente entende isso, toma essa consciência, quando a gente menos espera, a gente, puf, tem um insight e lembra disso. Eu, por exemplo, eu tenho alergia à poeira. Poeira, pozinho de marcenaria, de construção, eu tenho alergia à poeira. E aí eu tava, alguns meses atrás, um ano atrás, eu fui encomendar um negócio no marceneiro, e aí cheguei lá, comecei a coçar, né? E aí saí. Eu pensei assim, nossa, isso aqui é memória celular, né? De um trauma. E aí, puf, lembrei. Falei, nossa, lembrei de uma situação que aconteceu na minha infância. Gente, depois que eu lembrei disso, eu não lembro de ter sentido essa alergia mais com poeira. Eu vou até prestar atenção, estou contando isso para vocês aqui hoje. Não lembro de ter sentido, porque era uma coisa que incomodava. Eu começava a pinicar inteira, assim, da cabeça aos pés. O ar com poeira me pinicava inteira. E eu tive esse insight que não foi uma coisa assim tão simples, mas não foi assim tão horrorosa, mas foi um DHS que eu vivi na infância. E numa cena que foi numa construção. Foi num local que estava em obras. Então, prestem atenção nos trilhos de vocês. Então tá claro, rinite, sinusite, conflito do mau cheiro, todo mundo agora que tem isso vai começar a pensar desde quando começou, vai começar a pensar o que aconteceu um pouco antes de ter começado, e se não lembrar qual foi a primeira vez, porque às vezes a pessoa fala, desde que eu me entendo por gente, eu tenho rinite, minha mãe conta que eu tinha rinite no berço da maternidade. Às vezes o DHS é transgeracional, né? Tem que lembrar disso também. Mas não importa se você não lembrar o primeiro, só os últimos que você for lembrando e for ressignificando e for se livrando, tomando consciência, ressignificando de preferência, já vai diminuir a massa do conflito. Então, no mínimo, vai atenuar esses sintomas, ok? E uma coisa legal também que vocês podem fazer é o uso da fitoterapia. A primeira médica que eu fiz o curso de nova medicina, ela gostava muito de usar a fitoterapia, de auxiliar na fase de resolução, porque o DNA das plantas tem, se não me engano, 14 mil genes, e o nosso tem 21 mil, uns tantos mil, assim. E aí ela conta que há uma espécie de comunicação de DNA para DNA. E quando a gente usa uma planta que combate determinado problema, por exemplo, estou com crise de sinusite, eucalipto, cheirar aquele vapor das folhas de eucalipto faz muito bem. O DNA da folha de eucalipto, ele é como se ele fosse super equilibrado em termos de odor. E aí você cheira aquele odor bom lá do eucalipto e há uma comunicação de DNA para DNA. Tem gente que acha isso muito surreal, né? Mas eu já não duvido de mais nada ultimamente. E aí, aquele odor que tem um registro de saúde e equilíbrio em termos de odor, vai comunicar com as suas papilas olfativas aqui e todas as células ligadas a essa área da rinite e vai acelerar o processo de cura, de regeneração, de restabelecimento da saúde e do equilíbrio, ok? Agora, a outra a nossa última it da noite, a bronquite. A bronquite, ela já tá ligada que o negócio desceu mais para o pulmão, tá na região, tá na região aqui dos brônquios pulmonares. E a bronquite, ela também é ectoderma, ela também é conflito macro de contato e separação, um impacto negativo de contexto de contato e separação, só que com a conotação territorial. Então, a questão do lugar, do espaço, do território, ela está presente na percepção que gerou o conflito. Por exemplo, aí eu vou dar o exemplo que eu ia lembrando agora há pouco. Um dos professores do meu segundo curso de Nova Medicina contou que bioalinhou uma criancinha uma vez que estava com bronquite, e aí ele perguntou a pergunta clássica, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando quiser curar alguma coisa, né? Nos autocurar através da nossa consciência, do nosso conhecimento. Desde quando começou?
Aí a mãe da criancinha falou assim: depois que nós nos mudamos de cidade. Aí ele falou: então, olha só, mudança de cidade, território, tudo a ver. Aí ele perguntou: e foi tudo bem a mudança? Foi tudo bem. A casa tá satisfatória para ele, para vocês, tá tudo certo, tá tudo certo. Não teve nada, não teve nenhum desconforto de hipótese alguma. A única coisa que aconteceu é que a adaptação dele na escola não foi muito fácil. Ele não queria ir para a escola, ele não fez amizade rápido com os coleguinhas, ele teve dificuldade nisso. Então, olha só, escola é território. Então, a mudança de cidade e de escola, principalmente por problemas que houve na escola, onde ele se sentiu não acolhido e meio rejeitado pelos amiguinhos, foi o impacto negativo que gerou naquela criancinha bronquite. E olha que interessante, como tem a ver essa questão de território, porque a nova medicina ela traz no seu saber a etologia, que é o estudo do comportamento animal, porque a gente se acha muito chique, acha até que a gente é mesmo, mas a gente é animal também, nós temos um subcérebro animal com uma série de registros aí. Os brônquios são os responsáveis para poder dar aquela entonação no rugido do leão, no som de um urso, quando um urso quer gritar, e, enfim, e às vezes até de alguns gorilas que tem uma expressão sonora mais aguda. Então, aquilo é um gesto absolutamente territorialista. Quando o urso brada, quando o leão ruge, quando um gorila ruge, ele está demarcando o território dele. E olha só, gente, eu acho poético, eu acho lindo. Olha só, essa criancinha não se sentiu acolhida na escola, teve impacto emocional negativo lá com os amiguinhos, fez um DHS, e aí ela desenvolveu bronquite porque ela queria um espaço na escolinha. Ela queria demarcar o território dela, porque ali ela sentia que ela não tinha espaço, e aí ela fez bronquite. Eu me lembro também que eu soube de uma notícia de uma vez eu soube de quadrigêmeos que nasceram, e o último que nasceu, que parece que era o menorzinho, ele nasceu e logo apresentou bronquite. Eu pensei, uai, mas quadrigêmeos, o espaço ali está bem disputado, e ele sendo menor, ele queria mais espaço, provavelmente. E aí a bronquite é essa estratégia de sobrevivência bastante adequada para esse quarto irmão ter mais espaço ali junto aos outros 3 irmãos, né? Então, bronquite é um conflito territorial. É um conflito de contato, separação num território. Eu quero ser acolhido num território. Às vezes, crianças, quando nasce um irmãozinho, ela apresenta bronquite, pode ser a primeira vez ou pode ser uma reedição. E aí, tudo que a gente vai vivendo na vida com essas conotações, a gente vai reeditando isso. Eu vi que teve gente que fez alguma pergunta. Deixa eu ver quem. O Alessandro está tentando responder, porque a letra é tão pequenininha que para mim é interessante. Quando me mudei aos 15 anos, comecei até bronquite. Eu não queria deixar minhas amigas. Justamente, Mara, tá vendo como faz sentido? E aí, se você para e pensa, e aí você ressignifica isso, porque se você não está com 15 anos agora, está com quase isso. E aí a primeira coisa que a gente faz conosco quando vai fazer essa ressignificação, sendo um autoatendimento, né, uma autocura, é assim: já passou, agora no presente eu posso olhar diferente, eu posso olhar de tal e tal e tal maneira, e aí a gente traz experiências positivas dessa mesma categoria, do tipo, no seu caso aí que você não queria deixar as amigas com 15 anos, tipo,
aquelas amigas nunca deixarão de ser minhas amigas, mas a gente tá afastado apenas geograficamente. E aqui, agora, nesse lugar, eu tenho mais não sei quantas pessoas para conhecer e posso fazer novas amigas. Entenda? Então a gente vai ressignificando. A gente para de olhar para o problema, para a falta e começa a olhar para a solução. Essa é uma maneira, é uma estratégia de fazer uma ressignificação. Ok, queridos? Então é isso. Então, rinite, sinusite é o conflito do mau cheiro, bronquite é um conflito de perda de território. Eu desejo a todos vocês uma. Amor, ela está perguntando e agora? O que ela faz? E agora, Mara, o Alessandro está me dizendo que está perguntando e agora. Eu acabei de responder, não ficou. Ó. E o Jim está perguntando qual a resolução do menino da escola. A resolução do menino da escola é que ele fez uma sessão de bioalinhamento e não teve mais bronquite. A mãe tomou consciência do significado, falou no ouvidinho direito dele, porque ele era uma criancinha de 4 anos. Então, quando é caso de criança, com menos de 7 anos principalmente, precisa de uma força extra dos pais para poder ajudar nesse processamento, nessa ressignificação, e a bronquite dele acabou. E até onde eu soube, não tinha retornado nem nada. E no seu caso, Mara, se a sua bronquite persiste, veja se o primeiro episódio foi nessa data da mudança, ressignifique esse primeiro episódio e veja também se não houve outros episódios. E tem mais, gente. A gente não tem como controlar as contingências. Então, a gente começar a tomar consciência dessas leis biológicas que nos regem nessa integração do psíquico com o biológico, que eu chamo de psicobiologia, não vai nos poupar de fazer novos DHS. Eu estou aqui conversando com vocês, estudando nova medicina há 6 anos. Se por um acaso Deus me livre e guarde, vamos bater na madeira, mas se eu saio de casa amanhã e sou assaltada, na hora que o ladrão me assalta, eu faço um DHS. Eu vou ter sintomas, no mínimo, mais atenuados do que eu teria se eu não soubesse o que eu sei de nova medicina, porque imediatamente eu já mapeio o que aquilo significou para mim, qual foi o tecido lesado, e eu já entro com medidas de solução, tanto com ressignificação subjetiva, quanto com a postura, né, que o bioalinhamento nos ensina para acelerar o processo de regeneração, quanto com fitoterapia, às vezes para auxiliar nessa comunicação de DNA com DNA, para poder acelerar o processo da fase ativa e da fase de resolução, porque nós temos um ciclo biológico. Essa parte do ciclo biológico é mais complicadinha. Então, para eu ficar falando aqui na live, tem gente que está chegando a primeira vez, vai boiar tanto, então eu passo por cima, passo meio batido dessa parte. Mas quem sabe uma hora a gente dar um jeito de explicar isso melhor, porque o meu desejo com essas lives e com essas ações de divulgação disso é decretar a independência das pessoas de um sistema de saúde falido, na verdade, que nós vivemos, e uma indústria farmacêutica muito agressiva, né, que se beneficia das nossas doenças. Nós não precisamos ficar dando esse benefício mais para esses sistemas falidos. Eles que se renovem, né, porque a ideia é disponibilizar cada vez mais informações que nos empoderam, que nos dão autonomia na nossa saúde, nos trazendo mais equilíbrio, mais harmonia, mais felicidade. Ok, queridos? Espero que eu tenha ajudado Mara, Jim e outras pessoas aí com dúvidas a resolver. Para a gente realmente concluir uma resolução do caso de vocês, a gente precisaria bater um papo particularmente, porque aí eu consigo aprofundar em todos os detalhes, perceber pelas expressões de vocês aonde que está manifestando o sistema nervoso autônomo, para saber exatamente aonde pontuar e aonde fazer e como fazer a reprogramação mental, que é o terceiro passo de uma sessão de cura através da nova medicina. Tem 3 passos. Primeiro é identificar o DHS, o contexto, os trilhos, os detalhes e tudo mais. O segundo é apagar uma informação disso no seu organismo, liberando essa informação para você poder entrar como se fosse um reset celular, para você poder restabelecer normalmente. E o terceiro passo é a reprogramação mental, que vem somar com os 2 passos anteriores, e assim você, de uma maneira mais rápida,
conclui todo o processo e entra no equilíbrio novamente. Ok, queridos? Beijo, boa noite. Se eu puder ajudar mais, vocês podem me chamar no privado. Na medida do possível, eu vou respondendo. Até mais e oba, consegui terminar antes das 10, como eu gosto. Tchauzinho.